E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Uma pausa aqui. Existiam 12 aqui porque um apóstolo foi levantado para substituir Judas. Estamos falando do início da igreja. Só que os 12, eles convocaram os discípulos. Então os 12 estavam fazendo o quê? Discípulos. Eles estavam ensinando as pessoas a fazer aquilo que Jesus fazia também. E diz assim: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Preste atenção aqui. Isso foi o início da igreja. Isso foi no ano 33 depois do nascimento de Cristo. O ano 33. Qual ano? 33. Tá. 33 depois de Cristo. Os apóstolos precisavam se dedicar ao ministério da palavra, se consagrar para ensinar o povo. Era o início da igreja. A igreja ainda era uma semente. A igreja ainda era um bebê. Então, como a igreja sustentava os órfãos e viúvas, eles precisavam servir mesas, alimento, bebida. Eles não poderiam se dedicar à consagração e fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eles foram aí que as pessoas que têm o dom, que têm um ministério chamado Ministério de Socorro. Então, eles levantaram essas pessoas, algumas pessoas que tinham destaque, para serem os diáconos da igreja. Um deles era... Tem gente que quer dizer esse termo. Um deles era Filipe. Filipe, no ano 33, ele fazia o quê? Servia a mesa. Servia mesa. Só que chegou um momento, passou-se o tempo, passou-se os meses, a palavra de Deus ia crescendo, alguns se convertendo, muita coisa acontecendo de bênção, e Estevão se levantou para pregar e confrontar aqueles que estavam sendo oprimidos por Satanás. Estevão começou a pregar o Evangelho. Então ele foi apedrejado, morto. Logo depois, então começou uma perseguição à igreja. Os apóstolos ficaram em Jerusalém e os outros discípulos se dispersaram para vários lugares. Filipe, isso já era o ano 34, porque foi o ano que Paulo se converteu. Ele se converteu pouco tempo depois disso, tá? Podemos dizer que esse era talvez a metade do ano 34 ou o final do ano 34, tá? Então, nesse ano Paulo se converteu. Só que Filipe, você pode abrir em Atos capítulo 8, por favor. Filipe, Atos 6, Atos 8. Filipe, que foi um dos discípulos que se dispersou, no caso, saiu de Jerusalém para pregar o Evangelho, ele foi para uma cidade chamada Samaria. Nós vamos ler o que ele fez lá. Todos abriram em Atos capítulo 8? Amém. Bênção, olha só. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos
um saiu de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito ou impressionado. Irmãos, isso aqui é para constrangimento nosso. Nesse período ele servia mesas. Um ano depois ele estava ganhando uma cidade. Uau. Quantos anos você tem de convertido? Quantos anos você conhece o Evangelho? 10 anos. Quantas cidades você ganhou? Você já pregou o Evangelho para toda a sua vizinhança? Precisamos entender, aqui uma linha do tempo, sim ou não? Sim. No ano 33, Filipe estava servindo mesas para órfãos e viúvas. E precisamos entender que para servir mesa, Atos capítulo 6, ele precisava ser cheio do Espírito Santo, ele precisava ser cheio de sabedoria, ele precisava ser cheio de fé, e ele precisava ter boa reputação. Hoje, para exercer diaconia, basta ter uma voz bonita, basta saber tocar um instrumento, basta saber falar bem, basta ser educado ou botar um terno e uma gravata. Será que o padrão ele não andou fugindo? Será que o padrão não andou mudando? Precisamos entender que para Deus o padrão não mudou. Agora, para os 380 precisava mudar. Porque os 380 precisavam mudar o padrão para ser chamados de cristãos. Eu não estou dizendo que os 380 estavam ali, estou usando um exemplo, para você entender que aquele que tem um compromisso e é discípulo, ele não foge do padrão. Aquele que foge do padrão, ou ele é apenas um seguidor, ou ele foi mal ensinado. E hoje Jesus está nos ensinando. Amém? Ano 33, servia a mesa. Ano 34, ele ganhou uma cidade. A Bíblia diz que muitos paralíticos e coxos eram curados. Muitos. Um coxo, você sabe o que é um coxo? Um coxo é aquele que anda coxeando, ou seja, ele manqueja, ele manca. Pode ser uma pessoa que quebrou o pé, pode ser uma pessoa que tem um encurtamento muscular, então ela tem uma perna maior que a outra, ou ela tem um desvio na coluna, que pode também ter uma perna maior que a outra, ou a pessoa tem o pé torto. Toda pessoa que você vê usando uma bengala, uma muleta, um andador, e às vezes uma cadeira de rodas, é um coxo. Um paralítico é aquele que tem uma ou ambas partes do seu corpo paralisado. Uma pessoa que tem do pescoço para baixo que não mexe é um paralítico, sim. Uma pessoa que não mexe só uma perna também é um paralítico. Existem diversas gravidades de tais problemas. Então muitos dos paralíticos e coxos aqui eram curados, não eram poucos, eram muitos. E a gente consegue entender um pouco, imaginar a proporção desses milagres, que uma cidade inteira ficou alegre, esqueceu o mágico, esqueceu o Simão, e até o Simão ficou impressionado, sendo que ele era usado pelo diabo para fazer artes mágicas e iludiu a cidade toda.
Ele mesmo se converteu, ele mesmo se batizou, e de contínuo ele estava com Filipe, porque ele gostava de ver a pessoa sendo curada, sendo liberta. Se ele servia a mesa aqui, e aqui ele já fez uma obra grandiosa, como você acha que ele deu esse salto? Muitos pensam que para isso acontecer na vida de qualquer cristão, a pessoa vai seguindo, vai esperando o tempo de Deus, vai esperando sentir no coração, então a pessoa vai lá e bum, começa a ganhar uma cidade. Não. Entre isso e isso há um processo e um tempo. Lembrando que essa é a linha do tempo. Sim ou não? Sim. Nesse processo, como que Filipe saiu daqui e chegou aqui? Ele começou pregando para meia dúzia de pessoas. Ele começou saindo às ruas orando por alguns enfermos. Ele começou curando dor de cabeça, gripe, sei lá, unha encravada, uma dorzinha no pé, uma dorzinha de estômago. Daí um dia apareceu um coxo. Aí ele já ficou mais motivado, ele orou por mais um coxo. Daí um pouco apareceu um paralítico, e assim foi indo. Aqui ele já pregou para 100 pessoas, aqui ele já pregou para 1000. O tempo foi passando e ele foi se aperfeiçoando até chegar aqui. Amém. O tempo de Deus era necessário, mas ele não atrasou. Você lembra de Moisés? E se ele não tivesse matado o egípcio? Ele já tinha 40 anos quando matou, e ele foi obrigado a fugir, passou mais 40 anos fora. Precisava ter passado mais 40 anos por causa de um erro. Você vê Deus mandando ele matar o egípcio? Sim ou não? Você vê Deus mandando José falar para os irmãos dele o sonho? Ele precisava ter ficado preso? Precisamos entender que Deus tem um tempo. Agora o tempo dele não é o nosso. O tempo de Deus não é Cronos, é Kairos, o tempo dele. O tempo de Filipe era um ano. E ele não ficou esperando isso aqui ocioso, vindo no culto, dizimando, ofertando, dizendo aleluia, às vezes caía no chão e chegou aqui e ganhou uma cidade. Não. Ele, desde o início, ele começou a fazer, praticar. Praticar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, não precisa abrir agora. Paulo diz: acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque se você não conhece aquilo que você recebe, você não sabe como proceder, você não sabe como executar, e aquele dom não vai ser exercitado, e aquilo vai se atrofiando a sua vida. Somos os membros do corpo de Cristo. Se um dos membros atrofiar, para ele voltar a movimentar, ele vai precisar de fisioterapia. Isso vai levar um tempo. Isso é um processo doloroso, demorado. Aí você chega para um membro que está atrofiado e você começa a explicar tudo para isso para ele. Aí diz assim, aí ele começa a dizer assim, 3 frases que eles dizem muito. Mas o meu pastor disse, mas a minha doutrina, mas a minha igreja. Ele esquece tudo que está escrito. Ele é igual, esse membro atrofiado, ele é igual aqueles religiosos de Atos capítulo 7. Quando Estevão pregava, eles acusaram ele dizendo assim, ele está blasfemando contra este santo lugar e a lei. O santo lugar estava antes da lei. Eles estavam colocando em primeiro lugar o santo lugar, o costume, a religião, a doutrina, o que eles achavam certo. O que poderia ser? Aquele processo de lavar os jarros, lavar as mãos muitas vezes. Aquilo não era uma coisa que Moisés falou, era uma coisa que eles achavam que deveria ser feito. Aquele processo de orar nas praças e tal, e se aparecer. Então, para eles, o costume imposto por homens, você sabia que eles consideravam até as letras da Torá sagradas? Até a letra era sagrada. Eles tinham o costume de beijar a Torá antes de abrir. Eles tinham todo um ritual litúrgico para abrir o livro das Escrituras, para abrir o rolo. Eles tinham toda uma
uma liturgia que foi eles mesmos que inventaram porque era mais legal. Isso não tem problema nenhum quando não interfere naquilo que é mandamento. Se interferir o mandamento, vira pecado. Ele blasfema contra este santo lugar e além. Eles estavam muito mais preocupados com a religião sendo afetada do que o princípio ser cumprido. Aleluia. Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz do Senhor e esse excelentíssimo Deus, amém? Tem pessoa que quer falar bonito, e isso é muito legal. O problema é quando é só isso que é importante. O problema é esse. O problema não é a sua reverência para com Deus. O problema não é como você olha as palavras que você usa. O problema é isso se tornar em primeiro lugar na sua vida. Não, Deus não me usa se eu não tiver um terno. Deus não me usa. Demônio, em nome da minha gravata, sai! Demônio, você não vai sair. Olha o meu crachá, está escrito presbítero. Eu jejuo 2 vezes na semana. E todo culto começa com o hino da harpa. Sai! Irmãos, você já ouviu sobre a história de alguns hinos da harpa? Você chora. É de Deus, sim ou não? Sim. O problema é quando nós criamos um ritual humano para uma determinada situação e nós colocamos isso acima daquilo que é mandamento. Nada disso é errado, não me interprete mal, mas isso pode sim se tornar errado. Você não vê os apóstolos entregando panfletos, mas isso é errado? Não. Eu cansei de ouvir testemunho que se converteu, que recebeu um jornal, que recebeu um panfleto. Agora o errado é você fazer somente isso e esquecer o que Filipe fez, o que deveríamos fazer e aquilo que os 12 e os 120 fizeram. O mandamento, o princípio, o cumprimento das Escrituras, o ser cristão, o ser parecido com Cristo. Existe um tempo para o seu ministério, mas nesse tempo você não pode ficar ocioso. Você vai buscar pelos dons, você vai ir às ruas, você vai sendo fiel no pouco para que Ele te coloque no muito. Deus colocou Filipe no muito, mas Ele não pode colocar ninguém no muito se não for fiel no pouco, irmãos. Talvez você não tenha essa ousadia e você vai ser treinado nesses 3 dias para ter essa ousadia. Talvez você não sabe nem como impor a mão em alguém na rua, mas você precisa aprender. Depois que você aprender, você precisa exercitar, executar e saquear o inferno por rocha. Aleluia! Esse é o início para que você descubra o seu propósito, o propósito eterno de Deus para a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus.